Olá, crianças, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Sou a professora Delma Ferreira. Estaremos juntos em mais uma aula. Quero a participação de todos aí. Participem comigo, respondam, coloquem no comentário seu nome, a escola em que você estuda e já prepara para responder a pergunta que eu trouxe hoje. Vamos ver? Pergunta de hoje. Se os números fossem degraus de uma escada, como organizá-los para subir do menor para o maior ou descer do maior para o menor? Então vamos imaginar a seguinte situação: uma escada. Eu quero organizar os números do menor para o maior, né? Então eu vou fazer uma ordem crescente, né? Ele vai subir esses degraus. E quando eu digo que eu vou organizar para descer as escadas, ele vai uma ordem decrescente. Como é essa ordem decrescente? Do maior para o menor, né? Por exemplo, a gente começa lá 10, 9, 8, 7, 6 e assim por diante, tá? Então, vamos imaginar a situação. Subir uma escada, quando eles estão subindo, uma ordem crescente. E quando eu organizo para descer a escada, eu estou falando de uma ordem decrescente. Então, o tema da nossa aula de hoje, ordem crescente e decrescente. E temos desafio. Vamos lá ver qual é o desafio da aula de hoje? Telinha, vamos passando aí. Então, desafio de hoje: compreender e aplicar os conceitos de ordem crescente e decrescente na organização dos números e de objetos, né? Então é importante compreender essa ordem para que nós possamos organizar as coisas. Por exemplo, vamos organizar uma fila. A professora pediu para formar uma fila, nós vamos para a quadra, olha que legal. Mas ela deu a seguinte instrução: nós vamos organizar a fila do menor para o maior. Então, você já vai organizar ali de acordo com a instrução que a professora passou. Tá bom, organizamos a fila para ir para a quadra. Quando voltou, a professora inverteu a regra. Ou seja, ela pediu, vamos formar a fila do maior para o menor, né? E assim a gente organiza as coisas, as pessoas nessa fila, por exemplo, e os objetos que a gente usa no dia a dia, né? Por exemplo, como organizar os brinquedos. A mamãe deixou a regra, organiza os brinquedos. E você começa a fazer ali uma filinha, colocando do menor para o maior, tá? Então é a ordem crescente e ordem decrescente. Vamos entender melhor isso aí. Ordem crescente e decrescente. Crescente é quando organizamos os números ou objetos do menor para o maior. Exemplo: 1, 2, 3, 4, 5. Exemplo com objeto: organizar lápis do mais curto para o mais longo. Uma outra possibilidade. Quando eu digo ordem decrescente, eu organizo os números ou objetos, né, do maior para o menor. Exemplo: 5, 4, 3, 2, 1. Exemplo também, organizar livros do mais alto para o mais baixo, tá? Então, nós temos aí diversas situações que a gente vai estar usando essa ordem crescente, né? Recapitulando aí, é quando eu estou subindo a escada, uma ordem crescente, e quando eu estou descendo essa escada, eu falo que é uma ordem decrescente, certo? Vamos ver aí se prestaram atenção. Vamos resolver essa atividade? Olha só a escada que eu falei. Essa ordem aí, em que a pessoa está subindo, esse senhor aí está subindo a escada. E aí, vamos ver. Essa ordem, ela é uma ordem crescente ou ordem decrescente? Os números são 5, 6 e 7. Né? Ele está subindo aqui os degraus. Essa ordem é uma ordem. E aí, galerinha? Ordem crescente ou ordem decrescente? Fácil, não é mesmo? Uma ordem crescente, né? 5, 6 e 7. Ele está subindo a escada. É uma ordem
decrescente, ok? Agora nós temos outra situação. A outra situação é essa daí. Nessa situação, eu tenho um moço descendo a escada. Ele está descendo aqui. E aqui os números 16, 15, 14. Essa ordem, ela é uma ordem crescente ou é uma ordem decrescente? Vamos lá? Resposta? Também muito fácil. Isso é uma ordem decrescente, pois vocês podem observar aí que está do número maior para o menor, né? E o moço aí, ele tá descendo a escada, certo? Então, galerinha, o que nós aprendemos na aula de hoje? Aprendemos ordem crescente e decrescente. São formas simples de organizar coisas de maneira lógica e fácil de entender, tá? Então, foi só uma atividade para a gente retomar esse assunto, relembrar. Também tinha pessoas aí que tinham esquecido, né? Que era ordem crescente e decrescente. Então, agora já ficou claro novamente. Nosso combinado, compartilhe a nossa aula, curte, ativa o sininho, porque quando chegar a aula nova, você já sabe, né? Será notificado. Aguardo todos na próxima. Tchau!